Olá pessoas, hoje eu vim trazer para vocês um vídeo sobre as cartas extras daquele baralho Gilda de Rivière, enfim, que vocês pedem bastante aqui, que eu não utilizo, mas eu vou mostrar para vocês direitinho o significado dessas cartas. E no final do vídeo eu vou mostrar algumas cartas extras também, que podem ser incluídas em alguma jogada ou substituída por outras. No final do vídeo eu mostro para vocês também, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês as cartas que se estendem da 37 até a 44. Tá bem? E depois eu mostro pra vocês as outras cartas extras também que vem nesse baralho. Então vamos começar. Bom, o baralho é esse aqui, tá? Ó, Gilda de Rivière, versão estendida. Aqui atrás tem mais algumas informações. Tem QR Code que eu nunca nem abri pra ver o que é, tá? Quando vê tem até as informações, enfim, significado das cartas, enfim, mas eu não cheguei a ver, tá? Ó, é Ciro Marchetti. Primeira carta é a carta do tempo. Antes de começar a falar sobre as cartas, de fato, vou explicar para vocês, tá? Eu não utilizo essas cartas extras, tá? Não tenho nada contra, né? Mas também não tem nada muito a favor, no sentido de... Enfim, eu gosto muito do original, eu consigo... essas cartas extras, todas elas têm correspondências, características que essas cartas trazem, eu consigo enxergar em outras cartas que já tem no baralho cigano, tá? Então eu não sinto falta nem necessidade de ter outras cartas, porque eu consigo adaptar as situações das cartas que eu tenho, tá bom? As cartas originais, as 36. Mas é claro, eu vim trazer primeiro porque é interessante, é diferente. Tem muita gente que usa, né? Então talvez para vocês faça diferença, seja legal, enfim. Então eu vou mostrar para vocês. Mas eu não utilizo no meu jogo, tá? Então vamos lá, carta número 37. Bom, a carta do tempo. Ela tem alguns detalhes, tá? Aqui, ó. A gente vê aqui no cantinho, ó, uma coruja, tá? Ou seja, né, o tempo... Ou seja, né, a sabedoria do tempo, é saber esperar. Aqui no cantinho, ó, se vocês verem, tem uma coruja, tá? Bom, além desse relógio ser enorme, né, um relógio que mostra por trás das horas e do tempo, toda essa engrenagem, né, mostra que não é tão simples assim para as coisas acontecerem. Gente, às vezes eu vou estar olhando para lá porque eu estou olhando para a carta, né? Estou olhando mais para cá, mas enfim, vai acontecer, tá? Hoje estou longe do telefone, então tá um pouco, né, eu tô um pouco perdida aqui. São muitas engrenagens, ou seja, depende de muitas coisas, das coisas se encaixarem certinho, né? Esses dentinhos aqui das engrenagens, se a gente der uma olhadinha, né? Até tudo isso se acoplar, se entender, se prender um ao outro, é muito tempo, então as coisas levam um tempo certo para acontecer. Esse tempo representa o que? Paciência, para esperar as coisas acontecerem no tempo certo, sabedoria de esperar o tempo certo, tá bem? E entender que por trás desse tempo, né, do tempo as coisas estão acontecendo, estão se encaixando como as engrenagens, tá? Então, assim, ó, para mim essa é uma carta que fala de tempo e de um tempo necessário para as coisas acontecerem. E eu já tenho uma carta várias cartas que falam de tempo no nosso baralho, inclusive, né, vou deixar aqui no cantinho o vídeo anterior, tá, que é com relação ao tempo, né, como ler o tempo no baralho cigano. Para mim, elas conseguem também trazer essas características do relógio em si, né, do tempo trazido aqui nessa carta, tá, principalmente a carta da árvore, que é uma carta que nos fala de um tempo para tudo tem o seu tempo. Para colher o fruto daquela árvore, tem um tempo certo para fazer a colheita. Então, o tempo certo é ter paciência para esperar essa árvore crescer, ser bem tratada, ser regada, cuidada para gerar bons frutos, enfim, é deixar as coisas acontecerem no seu tempo. Então, já tem uma carta que fala sobre isso também. Essa aqui seria uma carta que para mim não faria muita diferença numa leitura. Então vamos à carta número 38, vou aproximar aqui para vocês. É a carta das pontes, tá? Bom, o que a gente vê aqui, né? Pontes. O que a ponte representa, né? Ela nos leva de um lado ao outro. Normalmente tem ali por baixo água rolando, tem ali por baixo um abismo, né? Então várias coisas tem ali que podem até representar um certo perigo, né, para nós.
Então, abaixo dessas pontes, normalmente tem algo que é difícil da gente passar por lá por baixo, né? Ou é água, é um abismo, enfim. Então, as pontes nos levam do nosso lugar ao outro, fazem com que a gente atravesse aquele problema, aquela distância, aquele lugar de uma forma segura. Então, vai te levar de onde tu estás até o teu ponto de chegada, até o teu objetivo. Então, tudo aquilo que poderia, de alguma forma, te tirar o foco do teu objetivo, não fazer com que tu chegue naquele objetivo, de desviar do caminho, né, do teu objetivo, as pontes, elas te levam diretamente para ele, ou seja, tu passando por cima dos problemas, entende? Acho que é mais ou menos nesse sentido. Bom, então a carta das pontes para mim é uma carta que fala disso, de ir adiante, de ir atrás do seu objetivo, seguir em frente, de ir atrás do objetivo. Tem uma ponte segura aqui que vai te levar para o outro lado. Então uma carta para mim que representaria um pouco, essa aqui é a carta do cavaleiro, né, que nos diz vai, segue em frente, toma as rédeas da vida, da situação, desse projeto e vai, anda, caminha. Outra carta que traz um pouquinho desse viés, assim, é a carta das montanhas, só que, né, num viés contrário. Por exemplo, as montanhas, a gente vê um caminho difícil, problemas no caminho, mas o que é problemas no caminho? É problemas, dificuldade para acessar o nosso topo da montanha, para acessar o nosso objetivo. Então, também é uma carta que fala disso, né? De um caminho difícil para acessar os teus objetivos. Naquele caso, tem pedras no caminho, mas dependendo das cartas ao redor, tá me dizendo que não tem, né? Então, é uma carta que, de certa forma, também traz características dessa aqui, assim como a carta do cavaleiro que pede para a gente andar. Segue em frente, procura os teus objetivos, não olha para trás, só vai para frente, sabe? Sem olhar para baixo, vai para frente. Né? A carta do cavaleiro fala um pouco disso também para nós, tá? Então essa aqui eu também não utilizaria porque também não traz nada tão... é interessante, obviamente, né? Mas não me traz nada tão absurdamente diferente do que as outras cartas já me trariam, tá? Ou já me trazem, né? Bom, vamos à carta número 39, que é a carta dos dados, tá? Bom, essa carta, a primeira impressão que me passa quando eu olho ela é sorte, né? E quando a gente fala de sorte, para mim já tem a carta do trevo de 4 folhas, que também fala de sorte. Mas talvez essa aqui fale um pouco não só de sorte, mas também de aleatoriedade para as coisas acontecerem, né? Fatores aleatórios, ou seja, a gente não domina, tem coisas que a gente não domina, que não está nas nossas mãos, né? Que é realmente um fator de sorte. Fala também de probabilidade, tá? E isso eu consigo também enxergar na carta do trevo, né? Probabilidade, até surpresa, né? Porque quando a gente fala de um fato inesperado, de uma surpresa, é algo aleatório na nossa vida, que aparece, que surge, que nos surpreende de alguma forma. E essa carta dos dados traz um pouco essa energia aí de aleatoriedade, de probabilidade, de risco também. É uma carta que fala sobre risco, né? Te arriscar a ganhar ou perder, mas se arriscar, né? Jogar esses dados aí para ver o que vai dar. A única questão que é diferente, que eu não consigo associar muito, seria essa parte do risco, tá? De correr riscos. Vai lá e se joga, né? Para ver o que vai dar, para ver qual o número vai sair, que face desse dado vai sair, tá? Lembrando, tá? Vocês deixem aqui embaixo a opinião de vocês. Curte, sei que tu não curtiu ainda, né? Quem já curtiu, muito obrigada. E quem curte já começa o vídeo, já curte para não esquecer. Mas quem não curtiu, curte agora, tem essa pausinha aí para isso. E no final do vídeo, se gostar, compartilha, tá bom? Que ajuda bastante o canal. Te inscreve se tu não te inscreveu ainda, tá bom? Vamos à carta 40 agora. Carta das máscaras. Bom, antes de falar da carta das máscaras, vou dizer para vocês, tá? Com relação a esse baralho, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para adquirir pelo AliExpress, que foi o meu, esse que eu comprei, ele é do AliExpress, vem na caixinha direitinho, tá? É muito bom, ele é muito bom. Ele é tipo uma carta em plástico, assim, não fica levantando as pontinhas. Inclusive, outro dia uma inscrita aqui do canal me trouxe esse feedback que eu achei maravilhoso, né? Ela comprou o original, que, gente, o investimento é muito alto. Para mim né? É um investimento muito alto, eu não tenho condições de investir agora nisso.
Mas enfim, se vocês quiserem, vou deixar aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo o link pro original e pro AliExpress, tá? Mas só completando o que ela me falou, que o original, diferente desse aqui, as pontinhas levantam, porque é um papel. E esse aqui é tipo plástico, então ela realmente concordou aí que esse seria melhor que o original, tá? Isso com relação ao material, né? O material feito, o material com que foi feita a carta, tá? E aquilo, se por um acaso desbota, alguma coisa assim, vai desbotando, vai ficando, que às vezes pode acontecer de ficar meio esbranquiçado, alguma coisa assim, não é o caso do meu ainda, eu já tenho ele há um tempinho, mas se ficar, é mais barato tu comprar um outro desse do que o original, mas obviamente o original é como se fosse, é quase uma relíquia, né, gente? Então, claro, quem tiver condições de comprar, né, fique à vontade para olhar aqui o link que eu vou deixar embaixo, tá? Outro link que eu vou deixar aqui também é o link do meu e-book. Para quem tá chegando agora no canal, não me apresentei, né, para variar, me esqueço, então, meu nome é Aldrin, esse canal é um canal sobre estudos do baralho cigano, também faço algumas leituras coletivas também, então fica à vontade para ler outros vídeos, tem playlists aqui, espero que goste, que curta, enfim. E eu também tenho um e-book que eu disponibilizei há poucos meses, tá? É disponível na Hotmart por R$ 29,90, ele tem 2 volumes, tá? O primeiro volume fala dos significados das cartas do baralho cigano, também traz ali a ética, né, no atendimento, dicas para quem quer trabalhar profissionalmente com baralho cigano, ajudar ali o teu consulente a formular as perguntas, né, intervir um pouco nisso às vezes é importante. Falo ali sobre ritual de consagração, limpeza. E no segundo volume eu trago 5 métodos de tiragem, inclusive com a mesa real, tá? Meus inscritos, tá? Não briguem comigo, né? Já sabem de cor, né? Que já compraram, adquiriram o e-book. Me desculpa ter que repetir, né? Em todos os vídeos. Como eu mostrei no vídeo anterior para vocês, os espectadores dos vídeos aqui do canal, eles são meio a meio, tá? 50% já inscritos e 50% pessoas novas que nunca viram o canal, que estão conhecendo, né, naquele momento. Então, a todo momento tem pessoas novas assistindo. Às vezes assistem só os primeiros 30 segundos, às vezes assistem os primeiros 2 minutos, enfim. Mas essas pessoas chegam e não fazem ideia, né, de tudo que eu já falei nos vídeos anteriores, tá? Os meus inscritos são maravilhosos, então eu tenho certeza que vocês vão entender esse momento de merchan aqui, né, de propaganda do meu produto. Enfim, e agradeço quem tá aqui ainda até nesse momento. Não sai que tem mais coisa aqui para mostrar. Então vamos à carta de número 40, tá? A carta das máscaras. Bom, aí eu vou chegar um pouquinho para trás, porque eu me esqueço que eu não preciso ficar aí em cima, tá? Porque, enfim, não preciso ficar em cima porque eu tô com o microfone aqui. Mas enfim, vou só encostar as costas que tá doendo um pouquinho aqui. Mas enfim, vamos lá. Carta das máscaras, tá? Aqui, eu vou me aproximar de novo aqui, ó. Se a gente olhar, tem o solzinho desse lado, aqui do outro lado tem a lua. No meio aqui tem umas nuvens, ou seja, né, gente, nós temos o lado da sombra e o lado da luz. Tem o bem e o mal. Estamos a todo momento nessa dualidade, tá bem? E utilizamos máscaras sociais, né? Para algumas pessoas a nossa máscara é a boazinha, para outras a nossa máscara é a que não é tão boazinha assim. Em determinados ambientes a gente precisa agir de uma forma, em outras, ou seja, a gente está sempre colocando e tirando máscaras, né? Então, para mim, essa carta traz um pouco esse viés de duas caras mesmo, tá? De ter duas faces, de naquela situação não estar sendo muito sincera, tá? Da pessoa, né? Da outra pessoa não estar sendo muito sincera. Então, uma carta que traz um pouco essas características é a carta da cobra. E a carta da lua também traz o seu lado oculto, né? Uma carta que também fala daquilo que está escondido, guardado, que a gente não está conseguindo enxergar naquela situação também. Então, acredito que a cobra e a lua trazem características que essa aqui traz, tá? Então, para mim, não faria muita diferença ter ela num jogo, enfim. Então, vamos à sequência, carta do poço. Bom, essa carta é justamente isso, né? Poço, fundo do poço. Vamos lá, né, no fundo da questão. Vamos analisar as coisas profundamente. Qual carta dentre as 36 pode já falar um pouco sobre isso, né? Na minha opinião, a carta dos livros é uma carta que traz essa característica, essa necessidade de estudar uma situação profundamente, analisar melhor as coisas, de estudar.
tá? Então, a carta dos livros já traz um pouco isso de ir profundamente na questão, conhecer profundamente aquela pessoa. Se a gente for falar da parte negativa, de fundo do poço, ó, chegou numa situação horrível, no fundo do poço, bom, esse viés de fundo do poço, de estar lá assim, ó, mergulhada, não conseguir sair, ter dificuldade de sair daquela situação, ok, esse é um viés extremamente diferente, que eu não consigo localizar em muitas cartas, tá? Nas que a gente já possui. Então, é algo extra, algo diferente, que pode nos falar de uma situação específica de um consulente, que o consulente naquele momento está no fundo do poço, não está conseguindo sair sozinho, né? Talvez precise da ajuda de amigos, enfim. Mas, no máximo, o que eu consigo associar aqui seria a carta das montanhas. Tu está naquele momento muito difícil, tem uma pedra no teu caminho, não consegue passar por aquilo ali. Talvez tu precise de ajuda de outras pessoas, enfim. Tem algumas outras cartas que poderiam representar essa situação difícil do consulente, mas aqui me vem outras palavras, que é o fundo do poço, né? Que é estar naquele lugar ali e não conseguir sair. Mas ainda assim não sinto necessidade de juntar ela à egrégora das outras cartas, tá? Das 36 virar 37 com essa aqui, tá? Vamos agora à carta número 42, que é a carta da bússola, tá? Se a gente olhar aqui bem de pertinho, ó, tem um sol ali no meio, né? O sol, ele representa o nosso objetivo, tá? O nosso sol. Então, e o que a bússola pede pra gente, né? Seguir o norte, né? A gente fica sempre procurando o norte da situação, o nosso norte, que é o nosso... dá para falar também que é o nosso objetivo, né? Então, aqui, como bússola, ela diria assim, ó, não te perde, tá? Não te perde do teu objetivo, segue em frente, não te esquece dos motivos que te levam a querer ter esse objetivo, seja para melhorar a vida da tua família, sei lá, digamos, conseguir um novo emprego, ou então conseguir esse novo amor aí na tua vida. Qualquer objetivo que tu tenha na tua vida, tu precisa ficar relembrando, né? É importante retomar os porquês, né? Por que tu tá seguindo isso? Por que isso é importante na tua vida? Para que tu não te perca desse caminho, né? Às vezes tu tá lá, tu tá num relacionamento muito legal, vivendo algo interessante com uma pessoa e surge uma outra pessoa nos teus caminhos. Alguém ali que te surpreende de alguma forma ou que de alguma forma chama a tua atenção, pode fazer com que tu te perca do teu norte, te perca do teu objetivo, que é ter uma família, ter filhos, sei lá, enfim. Ou então tu tá aí, tá no emprego, tá trabalhando, aí surge alguém aí, pá, vamos fazer alguma coisa. E diz, não, pá, não posso faltar ao trabalho hoje. Não, mas vamos, tal, não sei o que, rapidinho, consegue um atestado e tal. Entende? Essa situação não te perde do teu objetivo, não te perde do teu norte, tá? Não deixa com que outras coisas façam com que tu saia aí do teu caminho, né? Que a bússola mostra. Então essa é uma carta que eu não vejo muita correspondência, tá? Entre as outras 36 cartas, que é isso, né? Seguir o rumo, lá os teus caminhos, o teu objetivo, o teu norte, né? Não te perder no meio do caminho. Dá para juntar outras cartas, combinar e dizer isso para um consulente. Eu já falei, inclusive, tá? Ó, não te perde dos teus caminhos. Vem a carta dos caminhos, junto com outras cartas, podem representar isso, né? A pessoa perdida no caminho dela. Carta das nuvens com caminhos, né? A pessoa não sabe o que fazer, tá perdida ali, tá entre nuvens, não enxerga que rumo seguir. Pode ser também. Mas é uma carta que para mim não faz tanta falta, vamos dizer assim, tá? Carta número 43 é a carta dos labirintos, tá? Labirinto, né, a gente sabe, é um lugar onde a gente entra e dificilmente consegue sair, né? Facilmente. Então a gente fica meio perdido ali naquele caminho, um caminho estranho, um caminho diferente que eu não enxergo a saída, né? Pessoa perdida, né? Pessoa sem saber muito o que fazer. Essa carta eu vou fazer diferente. Essa aqui tem uma carta que eu associo bastante a ela, sim. Vamos ver se vocês adivinham, pode ser. Vou deixar para vocês colocarem aqui nos comentários qual das 36 cartas já apresenta, né, características do labirinto, tá? Me digam aqui nos comentários o que vocês acham que outra carta
traz um pouco dessa característica de estar meio perdido aí na vida e nos caminhos, tá? Me digam aqui embaixo, depois eu respondo vocês direitinho aqui, um por um nos comentários, como eu sempre faço, tá bem? E agora a carta número 44, carta da lupa, tá? Bom, a lupa, o que ela faz? Ela faz com que a gente consiga enxergar os detalhes da situação, que a gente consiga enxergar o detalhe das coisas, das palavras, das intenções, né? Então, essa é uma carta que vai nos trazer profundidade também, não é nem a profundidade do poço, mas é realmente olhar de perto, não é profundidade, esqueçam essa palavra, tá? Profundidade é o poço, tá? Aqui é realmente os detalhes, tá? Olhar para os detalhes, não deixar passar nada, né? Não olhar as coisas superficialmente. E quando a gente tá com a lupa, a gente não tá só olhando, a gente tá analisando também. Então, analisar a situação, os pormenores, tá? Analisar aquilo que não tá muito claro, não tá na superfície, né? Ou seja, não fazer análises superficiais, não deduzir coisas assim de forma superficial. Analisa muito bem, detalha a situação, chega lá no íntimo da situação, daquela pessoa, daquela pergunta, daquela empresa, sei lá, tá? Mas vai no detalhe, é mais ou menos isso que essa carta está dizendo, tá? Então, assim, em questão de ir no detalhe, de analisar melhor, para mim é a carta do livro, traz um pouco dessa característica da lupa, de analisar, de estudar a situação, de conhecer melhor. Já fiz diversas análises e consultas em que a carta do livro eu falei exatamente isso que a carta da lupa diz, tá? É olhar os detalhes, é se apegar aos detalhes, tá? E a carta do livro também traz isso, tá? Então essa aqui eu também não utilizaria, tá bom? Bom, então são essas as cartas extras desse baralho. Já me pediram bastante aqui para eu trazer elas, tá? E agora, como prometido lá no início, vou mostrar para vocês as cartas extras, as outras cartas extras que traz aqui no baralho, tá? Nós temos, primeiramente, tá? Essas daqui são as que eu uso, tá? Do homem e da mulher. Mas o baralho traz aqui, eu vou tapar porque tem um seio à mostra aqui, né? Enfim, aqui duas cartas, tá? Mais duas cartas do homem e da mulher, tá? Não sei porque o homem pode aparecer peitinho, né? Sacanagem isso, mas tudo bem. Vamos lá. Então, vocês podem, inclusive, substituir, tá? Quem, por exemplo, tá fazendo consulta ali para um casal homoafetivo, independente do gênero, mas enfim, se for abrir a mesa real, principalmente, né? Pode deixar duas mulheres ou dois homens. Também traz aqui uma carta extra para os pássaros, tá? Temos aqui a carta da coruja, né? Um casal de corujas. E aqui nós temos vários pássaros, né? Essa aqui eu até não utilizo muito, mas até que para mim agora tá fazendo muito sentido, olhando para ela com outros olhos, né? Porque a gente vê que né? Não tem só um casalzinho aqui não, né? Tem vários aqui. E a carta dos pássaros traz um pouco isso, né? Um relacionamento mais aberto, mais livre e com outras possibilidades aqui, né? Acho que eu vou começar a utilizar essa aqui ao invés da coruja. Enfim, então são essas as cartas extras aqui, né, que traz esse baralho. Espero que vocês tenham gostado, nem que seja por curiosidade, para matar a curiosidade, né, com relação a essas cartas extras. E me digam aqui embaixo o que vocês acham, se vocês usariam ou não, se vocês já usam, se vocês gostam, se vocês conseguem fazer uma leitura interessante com essas cartas, se vocês não ficam perdidos, né, enfim, ver essas cartas aí no meio das outras. Eu realmente, nesse quesito, eu sou um pouco mais original, tá? Eu acabo preferindo as 36, mas quem sabe um dia, né, se eu elaborar o meu baralho, se eu não vou querer incluir alguma outra carta, mas eu acredito que não. Mas enfim, então um grande abraço e até o próximo vídeo.